Bem, estou compartilhando a aula do dia, tá? Então, a gente ainda não entrou no comando numérico, essa é a última aula, né, sobre os aspectos introdutórios, né? Então, aqui eu falo bastante sobre máquinas, né, centro de usinagem, centro de torneamento, enfim, então é dado uma visão sobre topologias de máquinas, sistemas de coordenada, que eu já havia mencionado anteriormente. Então, aqui uma máquina semelhante à que nós temos lá no chão de fábrica, né, que é um centro de torneamento Galaxy. O nosso é o 15M, esse aqui é o 30M. Isso aqui é só a potência. Então, tem uma ferramenta acionada aqui na torre da máquina. E tem a possibilidade de fazer operações de torneamento e operações de fresamento com a ferramenta acionada que é fixada nesta torre. Então, meu 15M aqui é a potência da máquina. 10 kW de potência na placa, ou seja, onde é presa a peça, né, onde eu vou tornear, e 5 kVA, que é a potência de acionamento das ferramentas acionadas, que são fixadas, né, em uma posição da torre. Então, isso aqui é um centro de torneamento. Então, o meu é essa mesma geração, semelhante, só que é um modelo de menor potência. Bem, aí falo sobre centro de usinagem vertical, centro de usinagem horizontal, furadeiras, né, sistemas de paletização, né, isso aqui a gente chama de pallet, né? Então aqui tem um pallet e um sistema de paletização para alimentar a máquina. Aqui os trocadores de ferramenta, né? Então esse cara aqui chama cone ISO, e depois tem alguns detalhes sobre como é feita a fixação em um centro de usinagem, né, nesse caso de 3 eixos, semelhante ao nosso centro de usinagem, onde nós temos aqui a possibilidade de ter todas as ferramentas que nós vamos usinar para fabricar uma família de peças, né, dentro do contexto de tecnologia de grupo, né. Aqui uma máquina com mais eixos, né, então aqui eu tenho uma mesa que rotaciona, né, e eu tenho aqui a ferramenta que se inclina. Então aqui eu tenho 5 graus de liberdade. Aqui uma máquina tipo gantry, né, de portal, também chamada de halter, onde nós usinamos peças de grandes dimensões. Então, peças para aeronaves, perfis de asa, né, com 15, 20 metros, são usinadas em máquinas desse tipo, né, normalmente com cabeçote duplo. Então, eu consigo usinar simultaneamente 2 perfis de asa de 15 metros, por exemplo. É muito utilizada por indústrias, né, setor aeronáutico como Embraer, né, e outras empresas aí pelo mundo. Bem, então tem várias arquiteturas de máquinas, topologias, com mais ou com menos graus de liberdade. Aqui uma máquina, né, com mais graus de liberdade, 5 graus de liberdade, 2 cabeçotes de atuação, né? Então aqui eu consigo fazer operações de fresamento, operações de torneamento, onde essa mesa gira, né, e ela também tem a possibilidade de inclinar. Então ela tem 5 graus de liberdade. Que o tipo de operações que normalmente nós fazemos em peças fundidas, né? Então, vamos supor que isso aqui seja uma parte de um motor. Enfim, então aqui eu estou fazendo a usinagem no material, a peça semi-acabada, que é um fundido, né? E vou usar um centro de usinagem para chegar na especificação nominal de projeto dessa peça. Bem, aí que tem várias possibilidades, mostrando, né, a interação do cabeçote de corte com a geometria da ferramenta, exigindo mais graus de liberdade. A gente precisa fazer uma curva como esta, né? E a nossa máquina só tem 3 graus de liberdade, aí eu tenho que usar uma ferramenta esférica, né? Como essa aqui.
Se eu utilizar uma fresa de topo, como essa aqui, né, com vários gumes de corte, eu tenho que ter capacidade, né, de mais graus de liberdade, porque a ferramenta vai ter que inclinar, ou a peça vai ter que inclinar em relação à ferramenta, né, como no caso anterior aqui, né, nesse caso aqui. Então, a ferramenta é perpendicular e a peça se inclina, para que eu consiga ter uma atuação perpendicular àquela superfície que eu vou interagir, né, durante o corte. Já com a ferramenta esférica, não, né? Então, a ferramenta é esférica. Então, independentemente da geometria da peça, né, que pode ser uma superfície complexa, né, uma superfície 3D, né, como essa curva aqui, essa NURBS, então a ferramenta atua em qualquer ponto de corte, porque a geometria não é plana, a geometria é esférica. Então, a ferramenta sempre vai ter algum ponto de contato com a peça. Bem, então isso aí é apresentado, né, todo esse detalhamento. Aqui é o detalhe do cone ISO, né, que é esse cara aqui, ó. A ferramenta fixada no cone ISO. Então aqui eu tenho um sistema com uma pinça, onde a ferramenta entra no elemento flexível e ela é fixada através de um sistema de fixação por parafuso. Aqui eu tenho a torre o cabeçote da máquina, né? Esse aqui é o zero na direção Z. Então, esse aqui é o eixo Z. Então, eu tenho que fazer com que o zero do porta-ferramenta, que é esse cone ISO, no meu centro de torneamento, eu tenho um cone ISO lá, BT40, que é a especificação do cone, né? Segundo a ISO. Então, ele tem várias especificações, o meu é com geometria BT. E 40 é a maior dimensão que eu posso fixar a ferramenta, né, de 40 milímetros, nesse sistema de presilha por pinça. Bem, aqui tem um elemento pneumático, né, que fixa a garra, o cone ISO aqui em cima, né? Então, quando eu deposito a ferramenta manualmente ou com um trocador de ferramenta automático, a garra segura a ferramenta nesse rasgo e esse ponto do zero máquina na direção Z coincide com esse ponto de zero associado ao cone ISO. Então, esses dois pontos se coincidem. Agora, o que eu tenho que fazer? Descobrir qual é o comprimento do zero na direção Z até a ponta da ferramenta. Então, este L aqui, ó, é uma informação da geometria da ferramenta, né, que é essa montagem aqui, essa fresa de topo, fixada no cone ISO fixado no fuso, os dois pontos de zeramento coincidem, e agora eu tenho que informar para a máquina qual é o comprimento da ferramenta, do gume de corte aqui embaixo. Por quê? Porque a máquina acha que o zero é aqui. Então eu tenho que fazer uma translação de coordenada, colocar o zero nesse ponto. Como a ferramenta é corporificada, né, ela tem um diâmetro corporificado, então eu tenho que informar também qual é o diâmetro dessa ferramenta. Então isso aqui é uma atividade de setup, né, de preparação de máquina, em que eu vou passar esses dados, né, para a máquina, e tem uns vídeos aí, né, sobre preparação de máquina da Haas que eu disponibilizei aí para vocês, né, da Minimil, semelhante ao que eu tenho lá no chão de fábrica. Então, isso aqui que eu tenho que fazer, né, fixei, tenho que descobrir em relação ao meu zero peça está aqui, né, na mesa, X e Y. Como é que eu zero esse cara aqui? Antes eu venho com a ferramenta, né, e faço o zeramento em Z, para achar o comprimento da ponta da ferramenta aqui em Z. Então, isso aí é um zeramento da ferramenta. Então, tem um procedimento na máquina,
Cada máquina tem o seu procedimento. Então, nós chegamos aqui, entramos com a máquina no modo manual, né? Aproximamos a ferramenta da peça que vai ser usinada. Colocamos um papelzinho aqui na peça e vamos aproximando a ponta da ferramenta até prender esse papel, né? Para que eu não bata com a ferramenta na peça, né? E destrua o gume de corte. Então, a gente coloca um papel, uma pequena espessura, né? E no momento que o papel ficar preso, né? Você vai baixando e movimentando o papel. Quando o papel ficar preso, é que você chegou nessa posição desse plano em Z. Aí você vai lá, interage com o comando e zera. Aí o que a máquina faz? O que é zerar? É pegar este comprimento daqui até aqui, né? Até o ponto de zeramento que eu acoplei aqui no cabeçote da máquina, e definir, né, que nesse caso está aqui, e definir que este ponto aqui, né, é o meu ponto de translação de coordenada até o ponto de zero da ferramenta. Então, eu vou informar para a máquina este comprimento. Como é que ela sabe? Ela sabe o que eu desloquei do ponto de zero até este ponto. Aí eu tenho que compensar isso informando para o comando qual é esse comprimento numa página de zeramento de comprimento da ferramenta. Depois que eu fiz isso, eu vou lá e zero a mesa em X e Y, né? Onde é que está o zero da mesa? Então, o zero da mesa, zero peça é esse cara aqui. Então, eu venho com a ferramenta também, ou com uma ferramenta especial, que é um sistema de medição, e toco nesse ponto aqui e capturo o valor de X e Y. Pronto, agora eu já zerei X, Y e Z. Isso aqui é uma forma de fazer o zeramento fora da máquina, ao invés de fazer dentro da máquina. Okay? Eu pego o cone ISO com a ferramenta montado, coloco nesse dispositivo de preset, né, de fixação, né, onde vai coincidir as referências, e meço agora o comprimento da ponta da ferramenta até a posição de zero, onde coincide. Olhando essa escala, né, com esse relógio aqui, para que a gente ache exatamente onde está o comprimento da ferramenta até o zero de referência do cone ISO. E aí vamos lá no comando e digitamos esse valor. Então isso aqui é um zeramento fora da máquina para eu não perder tempo de zerar. Aqui é como eu faço o zeramento com uma ferramenta de torneamento, dentro do nosso torno lá de comando numérico, ou melhor, nosso centro de torneamento, tem um braço, que tem um procedimento aí, um vídeo que eu apresento também. Deixa eu ver se eu acho a máquina aqui. Isso aqui, ó, essa coisa redonda aqui, esse braço que está acoplado dentro dessa cilindro de proteção, é um sistema de medição de zeramento de ferramenta. Então, você baixa esse braço através de uma função miscelânea. Esse braço desce, ocupa essa posição dentro da área de trabalho, e agora você movimenta a torre, né, com uma determinada ferramenta selecionada para fazer o zeramento. Então, esse cara é isso aqui, ó. Então, isso aqui você tem aquele braço, ele tem 4 sensores do tipo LVDT, que é um sensor para medição precisa de pequenos deslocamentos. Então, ele sabe exatamente onde está esse braço, onde está esta posição. Então, você aproxima a ferramenta, toca na direção Z, captura o valor da ponta da ferramenta na direção Z. Depois você sobe a ferramenta, dependendo da geometria da ferramenta, né?
Nesse caso, é uma geometria de mão esquerda, né? Ela se desloca da esquerda para a direita, né? Torre traseira. E você toca na direção X. Aí você captura os valores em Z e em X da ponta da ferramenta. Agora você sabe onde é que está a ponta da ferramenta em relação ao zeramento da torre. É esse cara aqui. Bem, então isso aqui é o zeramento. Aí, toda máquina sofisticada de centro de usinagem, centro de torneamento, né, vai ter um sistema de medição deste tipo. Senão não consigo zerar as ferramentas de torneamento dentro da máquina. É mais complexo zerar o torneamento do que o fresamento. Então, esse cara aqui, ó, eu faço o zeramento de todas as ferramentas que estão na torre, uma por uma. Aí tem uma função de movimentação automatizada de zeramento. Você aproxima a ferramenta até 2 milímetros do apalpador, aperta um botão, a máquina se desloca até tocar nesse apalpador e capturar essa dimensão. Depois ela afasta. E depois ele te dá a possibilidade de ir para o outro eixo em X, coloca 2 milímetros, e ela faz a mesma operação e afasta. Aí depois você afasta a torre, né, totalmente desta área de trabalho, né, e gira e escolhe a outra ferramenta para zerar. Aí você tem que fazer esse zeramento. Vou ter que, inclusive, fazer o zeramento da minha máquina lá, porque eu tive que trocar a bateria dela e ela perdeu todo o sistema de referenciamento dela. Bem, então isso é apresentado, né? Questão de compensação de raio de fresa, que eu já falei com vocês, contraponta pneumática, né? Interação da ferramenta com a peça, gerando o cavaco, né? Então, isso aqui é o plano de cisalhamento, né? De corte, da remoção de material. Esse vídeo aqui mostra uma máquina híbrida, né? Então, eu tenho uma máquina aqui de manufatura aditiva e manufatura subtrativa, né? Então, essa máquina, ela tem a capacidade de depositar material, né? Através de uma sintetização a laser, e depois, para dar acabamento, você usina. Então, é um centro de torneamento, de usinagem, melhor dizendo, com um cabeçote de deposição de material, né, de pó sinterizados. Então, tem um fluxo de pó e um laser que sinteriza esse pó quando ele entra em contato com o material que vai ser... Então, ele está fazendo a deposição do pó, né? Então, gera... Então, tem um fluxo de pó aqui dentro desse cabeçote e um laser. Você está dentro da máquina, né? Está fazendo a deposição de material, aí constrói a peça que você necessita, com manufatura aditiva, e depois usina esse material adicionado dentro da própria máquina, dentro do mesmo setup, dentro da mesma fixação da peça, para gerar a qualidade especificada no projeto, né? Então, é uma máquina que custa aí $1 milhão, né? São máquinas caras, né? Porque esse cabeçote de sintetização é muito caro. Bem, então isso aí é apresentado, depois uma série de vídeos aí, né? Alguns equipamentos da Home, e agora tem alguns vídeos, né, tipo tutorial da Minimil, né, que é a máquina que a gente tem lá no chão de fábrica, da Haas, mostrando, né, algumas operações básicas de preparação da máquina para usinagem. Então, quem tiver interesse, né, já que a gente está tendo as atividades presenciais de laboratório, nesse momento, o laboratório está, inclusive, em reforma, né, enfim, finalizando lá, e talvez depois a gente faça um agendamento de uma visita, né, mais à frente. Bem, aqui tem uma usinagem, né, mostrada por essa operadora aqui, né,
Então, tem que tomar cuidado com o cabelo, né? Prender o cabelo, né? Então, quando a gente usinava lá, as meninas tinham que prender o cabelo para não ter algum problema, o cabelo prender na ferramenta, no torno, enfim. Então, aqui ela está fixando a peça, né? No sistema de fixação que eles estão trabalhando aqui com morsa, né? Ela vai fazer o zeramento da ferramenta, vai fazer o zeramento da peça, está mostrando aqui o cone ISO, né? O BT40. Depois vocês assistam esse vídeo. Na aula que não é para detalhar, só para relembrá-los aí. Então, ela mostra todas as operações na interface de preparação, né? Como nós deveríamos proceder para fazer a fixação da peça e a usinagem da peça. Ela está usinando, né, com o gerador de pulso manual aqui, que é essa manivela, está fazendo a aproximação, o zeramento do eixo, botou um papelzinho ali, está mexendo o papelzinho, vai capturar a dimensão em Z e vai fazer o zeramento do comprimento da ferramenta. Pronto, o papelzinho ficou fixo. Então, quando a gente não tem um sistema de medição embarcado, né, a gente usa esse procedimento. Ele vai zerar lá o comprimento, que é a geometria da ferramenta, zera o comprimento da ferramenta, e depois ela escolhe onde é que ela vai zerar a peça em X e Y. Então, todas as ferramentas que ela for utilizar, ela tem que fazer esse zeramento do comprimento. Bem, aí, depois quem quiser aí, assiste o vídeo completo, tá? Bem, algumas visões daquela visita a uma daquelas feiras, né, que eu disponibilizei para vocês. Bem, então é basicamente isso aí, tá? Então, recomendo aí que vocês assistam os vídeos, né? Então, os vídeos estão disponíveis aqui nesse conjunto de aula, né? Até 11, a aula 11, que é a aula de hoje. Então, tutorial da Minimil, né? Preparação de ferramenta Minimil, que é a vídeo daquela menina. E depois mais algumas visitas, enfim. Algumas ferramentas do STEP NC. Bem, então, é basicamente isso que eu queria revisar aqui com vocês. Vamos abrir aqui as questões, né? Vamos lá, pessoal. Quem tem alguma questão? Diga, Júlia. Bom dia, professor. Eu queria perguntar sobre um ponto que você tocou na aula, mas que você falou que você vai explicar um pouco mais para frente, mas eu queria só saber, é sobre compensação de raio de ferramenta, que se eu não me engano você falou que era comando G45, se eu não me engano. Não, 41, 42 Esse aí. são ativos. A gente vai ver isso no detalhamento da programação, tá? Tá bom. Aqui eu só estou realçando o conceito de que a ferramenta tem um diâmetro corporificado, se for uma fresa ou se for uma broca, uma ferramenta acionada qualquer, ou se for uma ferramenta de torneamento circular. Então, essas ferramentas normalmente vão ter, né, um diâmetro, 10 milímetros, 20 milímetros, 40 milímetros, né, no caso da Minimil, que é o máximo em termos de dimensão que nós podemos fixar no cone ISO da máquina. Então, esse diâmetro tem que ser compensado na movimentação da ferramenta. Então, só lembrando que para gerar uma geometria, né, vamos supor que eu queira gerar esse quadrado aqui, ok? Vocês estão visualizando aí esse retângulo, né? Então, eu tenho que botar a ferramenta aqui, né? Ok? Então, a ferramenta tem que se deslocar do lado esquerdo da peça. Isso é o que a gente chama de compensação à esquerda. Então, a gente usaria o G41. Então, a ferramenta está se deslocando à esquerda da peça, do desenho da peça, né? Que é essa coisa preta. Então, essa interface aqui entre o branco e o preto é a linha de contorno que eu tenho
da minha peça acabada. Então, eu vou colocar a minha ferramenta de corte, né, deste lado e vou fazer ela se deslocar à esquerda. Poderia fazer o contrário, né, colocar ela aqui à direita e fazer a usinagem de um rasgo aqui dentro da peça. Ou poderia colocar a peça no centro, né? No centro, bem aqui. Aí sem compensação de raio de corte. Então, o que a gente vai programar, normalmente, numa máquina para aplicação industrial, é o contorno da peça, ok? Esses vértices e essas linhas ligando os vértices. Depois eu vou fazer com que a peça se desloque à esquerda com G41, à direita com G42, à minha direita, tá? Do meu vídeo aqui, senão fica espelhado aí. E no meio, sem compensação de raio de fresa. Então, isso a gente utiliza. E no torneamento, a mesma coisa, porque a ferramenta de torneamento, né, ela tem um pequeno raio de arredondamento, né? De 0,1 milímetros, 0,2, 0,3 milímetros. Então, quanto maior esse raio de arredondamento, menor vai ser a rugosidade cinemática da peça. Então, eu consigo fabricar peças com menor rugosidade, né? Peças com melhor qualidade, à medida que a gente aumenta o raio de arredondamento da ferramenta de corte, de torneamento. Então, nesse caso, esse raio de arredondamento também vai ser compensado, pelo motivo que eu já expliquei anteriormente com aquelas figurinhas, né? Onde a ferramenta tem um raio e não tem uma ponta. E o que o comando interpola, ele calcula, é a ponta. Ele imagina que a ferramenta tem uma ponta. Então, para compensar o raio, eu tenho que informar qual é o raio da ferramenta para que o comando calcule corretamente o ponto de intersecção do gume de corte com a ferramenta. Por quê? Porque lá no zeramento, eu zero como se ele fosse uma ponta. Eu não zero a ferramenta calculando aqui onde é que está o ponto de contato da ferramenta de corte, que tem um arco, no sistema de zeramento. Eu toco a ferramenta e é como se fosse a ponta da ferramenta. Depois eu toco na outra dimensão, Z em X, né? E calculo aí o ponto de gume de corte zerado. Só que esse gume de corte zerado não é uma ponta, é um arco. Então eu tenho que compensar. É o mesmo efeito aqui da compensação de raio de fresa. Mas isso aí a gente vai programar na prática, né? Com o comando G41, G42 ou G40. Eu já adianto para vocês que toda a movimentação que vocês vão fazer das peças de fresamento e torneamento de vocês vão usar G40, sem compensação de raio de fresa. Por quê? Porque a compensação de raio de fresa exige que você coloque umas instruções dentro do código, e como a gente usinava isso dentro da máquina, e a máquina de torneamento, por exemplo, o zeramento da ferramenta é visual, não tem um sistema de zeramento automatizado, com sensores LVDT, para realmente zerar de forma precisa, porque a máquina é didática. Então, a gente faz o zeramento no olho, e a ferramenta é uma ferramenta de aço rápido, não é de metal duro, né? Então, a geometria da ferramenta é construída num esmeril. Então, a gente pega o bitzinho de aço rápido, né? Não sei se já viram um bit de aço rápido da outra disciplina, vai até o esmeril e constrói a geometria da ferramenta de torneamento que você deseja fazer. Aí você vai construir a geometria e o raio de arredondamento da ferramenta, do gume de corte, é feito no olhômetro. Então, você vai esmerilhando, né, aquele material, né, o rebolo que está girando lá, você pega o bitzinho, que é, né,
um cara compridinho, né? Com uma determinada altura, um determinado comprimento, uma determinada largura, e vai interagindo aquele gume de corte com o rebolo. Aí você vai gerando uma curva. Só que não é um arco, né? Você está fazendo isso no olhômetro. Então, como você está fazendo isso de uma forma imprecisa, então não adianta fazer compensação de raio de fresa, porque você não sabe qual é o raio que a ferramenta de corte que você construiu no rebolo, um bit de aço rápido, tem. A não ser que eu utilizasse uma ferramenta de metal duro e fixasse lá no nosso torno, né? Mas como a gente vai usinar peças de parafina, né? Peças baseadas em vela, 7 dias, então não há necessidade desse preciosismo. Então toda a programação vai ser feita com G40 sem compensação de raio de fresa. Também, se a gente tivesse que usinar as peças, né, como era feito quando o laboratório era presencial, tinha que realizar umas 30 peças de torno e umas 30 peças de fresa, né, uma por aluno. Se cada um fizesse de um jeito, né, sem uma padronização de como programar, como preparar a máquina, né, então a gente teria muito problema na preparação da máquina, teria que ficar tomando muito mais cuidado do que, às vezes, lá eu usinava 5, 6, 10 peças numa manhã. Então, era uma atrás da outra, né? Todo mundo tem o mesmo ponto de fixação, o zeramento é igual. Então, a máquina era preparada de tal forma que saía um aluno, entrava o outro, fixava a peça do aluno, zerava, né? Que era uma herança do zeramento anterior, então era um procedimento menos sujeito a erros, né? Porque se eu deixar que cada aluno faça de um jeito, aí depois cada peça eu vou ter que ver com o aluno, como é que foi feita, fiz assim, fiz assim, fiz assim, aí o outro já fez de forma diferente. Então a gente padronizou para facilitar a minha vida, né, na usinagem, porque eu fico lá do lado preparando a peça, fixando, fazendo o zeramento, né, como tem os vídeos aí de final dos semestres aí, né, que estão disponíveis no canal da disciplina, que vocês podem assistir. Aí depois o aluno fica lá, né? Aí, às vezes, a usinagem do aluno demora 1 hora, né? 15 minutos, 5 minutos, dependendo de quanto material ele está removendo, né? Então, aí o aluno fica acompanhando com atenção no processo e eu vou fazendo outras atividades, né? Às vezes a gente está usinando fresamento e torneamento simultaneamente, também estou acompanhando o aluno na simulação, né? Usando CNC Simulator, então existe uma padronização de como zerar. Na preparação de máquina, todo mundo faz do mesmo jeito. Então, por enquanto, né, um detalhe que a gente vai ver quando a gente aprender a programar e começar a utilizar o G41 e G42, aí vamos ter vários exemplos de programação para a gente entender melhor isso aí. Ok? Bem, mais alguém aí? Tem mais alguma questão? Desculpa, Sim, professor, só mais diga. uma pergunta. Procurando um pouco sobre máquinas CNC disponíveis hoje, eu vi que tem muita gente que chama, por exemplo, uma categoria de máquina de router CNC. Eu queria saber se isso daí é uma diferença, por exemplo, que eles criaram como um coloquialismo na indústria, ou se isso é uma diferença legitimada na bibliografia, por exemplo. Eu falei anteriormente aqui, né, aquelas máquinas tipo portal, né, tem capacidade de fixar peças muito grandes, né? A gente chama de router, né? Então tem aqui uma dessas máquinas, esse aqui, ó. Então a gente tem uma máquina didática lá no laboratório, que foi feita em um projeto que tem exatamente esse perfil aqui, né? Então você tem um portal, ok? Esse Ok. portal você fixa 2 eixos, né? O eixo Z e o eixo X, por exemplo. E aqui, né, esse portal se desloca ao longo de um trilho fixado cada uma das posições aqui, né, da base. Então, eu tenho a possibilidade de ter uma peça de grande dimensão,
Então, no caso lá, a gente tem uma área de trabalho aqui de 1 metro de comprimento no eixo Y. Então, eu consigo colocar uma peça grande, né? Que é mais difícil, né? De trabalhar com uma máquina desse tipo. Então, são peças pequenas que a gente trabalha nesse tipo de máquina, né? Vou trabalhar com uma peça de 5 metros, de 10 metros. Então, dependendo do tipo de peça, aí eu trabalho com uma máquina de portal, né? Gantry, ou halter, né? Então, halter é uma máquina com essa topologia. Ela tem um portal e a ferramenta é acionada na direção Z e X, e a peça tem uma das dimensões 5, 6, 10 metros. Então, a indústria automobilística usa pouco desse tipo de máquina, porque as peças não têm 5 metros, 10 metros. Já a indústria aeronáutica, né, tipo Embraer, a maioria das máquinas é do tipo halter. Por quê? Porque você tem o perfil da asa, as peças são muito grandes, né? Como a indústria não pode soldar peças, né? São da zona termicamente afetada, então você tem que receber a peça bruta, né? 10 metros de comprimento, por exemplo, e gerar toda a geometria, eliminando aí a maior quantidade de material possível, né? Para diminuir o peso da peça, para torná-la estrutural, né? De tal forma que eu só conseguiria usinar isso numa máquina especial, com uma máquina desse tipo, né? Então, isso aqui é uma halter, né? A gente chama de uma forma genérica. Halter é esse tipo de categoria de máquina, em que um dos eixos pode ter aí vários metros para suportar a fixação de grandes peças. Então, se você tem uma asa de um avião de 20 metros, né? Uma peça estrutural, né? Única, precisa ser usinada e ela tem 20 metros, você vai ter que ter uma máquina desse tipo. São máquinas com 2 cabeçotes, já que ela é tão comprida, mas ela não é muito larga. Então, eu coloco uma máquina aqui com uma largura de 5, 6 metros, consigo colocar aqui 2 peças brutas, né? Em uma dimensão ela tem 15 metros e na outra dimensão ela tem, vamos supor, 3 metros. E a máquina tem lá uns 8 metros de largura. E tem 2 cabeçotes atuando simultaneamente para fazer a usinagem, porque as peças são iguais, né? Eu consigo fazer um deslocamento de um, deslocamento do outro, simultâneo, né? Como se fosse uma ferramenta múltipla, atuando em 2 posições, da peça esquerda e a peça direita. Então eu consigo garantir, já que as peças são iguais, né? Tudo que é reproduzido em um cabeçote é reproduzido no outro. Então, eu otimizo e fabrico 2 peças ao invés de fabricar uma única peça. Então, fabrico o lado direito de uma aeronave e depois fabrico o lado esquerdo de uma aeronave. Só que, na realidade, como eu estou fabricando 2 peças simultaneamente, eu estou fabricando as 2 asas, né, de 2 aeronaves. A primeira é a asa esquerda e a segunda é a asa direita. Então, isso aqui é uma halter, né? Uma máquina mais usada para grandes peças pela indústria aeronáutica. Mais alguém aí? Tem alguma questão? Bem, espero que vocês estejam assistindo os vídeos, né, de fato, né? Então, na próxima aula, a aula 12, daqui a pouco eu vou agendar, nós vamos entrar no código G. Vocês baixem esse material aqui, ó. Então, esse material é a especificação da norma RS 274,
disponibilizada pelo NIST, que desenvolveu o EMC, né, o controlador de máquina avançado, que é a base do Linux CNC. Então, a gente vai usar esse manual para descrever, né, os códigos Gs padronizados pela RS-274, que são esses aqui. Então, aqueles lá, compensação de raio de corte, né, de fresa, G40, G41 e G42. Né? A gente chama no Brasil de compensação de raio de fresa, né? Mas na realidade o nome correto é compensação de raio da ferramenta de corte. Né? Pode ser uma fresadora, pode ser um torneamento, né? Enfim, então a ferramenta fica mais genérica. Mas aqui no Brasil o pessoal chama isso de compensação de raio de fresa para ficar mais claro, né? Para identificar ao raio da ferramenta com diâmetro corporificado, né? Que fica mais fácil de entender a necessidade de fazer essa compensação à esquerda ou à direita. Bem, então são os códigos Gs, que a maioria a gente vai aprender aqui, depois algumas funções miscelâneas, os códigos F de avanço, S de rotação, T de ferramenta, e aqui a norma apresenta, né, vários exemplos do uso desse código, descreve, né, interpretação, como é feito, como foi implementado no EMC, né? Enfim, então ele dá uma visão bem detalhada de como trabalhar, né, com cada uma dessas especificações de funções preparatórias de código G e de funções miscelâneas. Ok? Então, aula que vem, nós vamos trabalhar com esse ambiente, né, e recomendo que vocês aí instalem também, né, já para começarem a ter os primeiros interações com o ambiente CNC Simulator. Né? Então, vão lá no site do CNC Simulator e que acho que está lá no início, né, que eu coloquei. Então, já façam a instalação, que é o ambiente de programação que nós vamos utilizar, né? Aqui, ó, CNC Simulator. Então, baixem aqui, né? E ativem a licença de demonstração. Acho que vale por um mês. Então, vocês têm que ficar recarregando essa licença, né? Gerando novas licenças. Então, já podem fazer essa instalação, né? Então, quem quiser, ao final dessa aula, já pode fazer a instalação, a solicitação das licenças, o cadastramento no site. Ok? Bem, então a aula de hoje é basicamente este conteúdo. E a partir desse momento, né, eu já vou disponibilizar ainda essa semana a lista de exercícios que vocês vão responder, colocar como atividade da disciplina. E a partir da próxima aula, nós iniciamos a parte de programação. E daqui a algumas aulas, nós iniciamos as atividades práticas da disciplina. São projetar as peças de torneamento, depois de fresamento, e realizar a programação no CNC Simulator. E a cada fase, vocês vão me apresentar o resultado. Então, a primeira fase é apresentar o projeto da peça. Pode ser feito em papel milimetrado, no CAD, vocês fiquem à vontade. É mais fácil fazer no papel milimetrado. Então, adquiram aí um papel milimetrado. Aí você, com lápis, borracha e régua, você constrói a sua peça segundo as recomendações que eu vou passar para vocês. Depois a gente faz o planejamento de processo, simulação, enfim, e geração do código G. Então, cada uma dessas atividades serão iniciadas na aula remota. Então, é necessário que quem não assiste às aulas comece a assistir. Senão eu não vou validar os programas, tá? Cada fase tem que fazer, me apresentar, discutir
diferentemente das aulas que a gente está tendo aqui, né, que um ou outro faz pergunta. Na aula remota, todos terão que apresentar a evolução do trabalho. Então, a avaliação é condicionada à apresentação dos resultados em cada fase. Se não apresentar, eu não avalio. E como a disciplina é baseada nessas atividades práticas, né? Uma pessoa não vai ter condições de ser avaliada porque não participou das atividades práticas remotas. Então, sugiro que participem. Bem, então, se não tiver mais nenhuma questão, nenhuma dúvida, né, eu encerro a aula por aqui. Instalem o CNC Simulator e na próxima aula, que eu já vou agendar, vocês já terão condições de entender a linguagem, né, entender os comandos. Depois nós vamos ver os exemplos de como interpretar o código projeto da peça, como fazer o planejamento de processo e como usar as estratégias de usinagem para remover os volumes de material, que a gente chama de feature de usinagem. Então, todos esses conceitos vão estar presentes a partir da próxima aula. E aqueles que, por algum motivo, tiverem curiosidade pelo futuro do comando numérico, podem acessar o site aqui da Step Tools, para conhecer aqui os ambientes, tem vários vídeos, né? De como trabalhar a parte, por exemplo, aqui de Digital Twins, visualizando a movimentação da ferramenta, obtendo os dados de movimentação real da máquina, né, usando o protocolo de comunicação MT-Connect, e apresentando essa movimentação em um ambiente de WebGL. Então, a gente está desenvolvendo um ambiente semelhante, né, para a nossa máquina Mini1000. Então, ele está sendo desenvolvido, né, um Digital Twin 3D, para a gente visualizar a movimentação da máquina em um gêmeo digital, né, em um WebGL, visualizado através de um browser, usando aí o HTML5 e a linguagem JavaScript, incorporando, né, os comandos, né, e a especificação do WebGL. Bem, então, explorem quem desejar, né? Então, a Júlia aí que está trabalhando comigo aí, né? Dê uma olhada nesse material do Step Tools, enfim. Bem, então eu vou encerrar a aula nesse momento, e se não tiver mais nenhuma questão, bom dia a todos aí, e na próxima quarta nós entramos na parte de programação propriamente dita. Ok? Bom dia a todos aí. Daqui a pouco eu agendo a aula e disponibilizo esse vídeo aqui.